aqui, ó. Ela tem um veneno mortal. Todas essas frutas que estão nesse paraíso aqui, ó, nesse jardim que nós temos cultivando, todas vocês podem comer. Eu, né, o caso assim, eu estou me colocando no lugar de Deus e Deus. O dia que você comer essa frutinha proibida aqui do jardim, essa venenosa, vocês vão morrer. Só que essa fruta que eu estou falando aqui, nesse caso, não estou falando do lado do jardim, do paraíso. Tá? Essa fruta que vai matar o seu corpo. Uma comparação que eu estou fazendo, né? Deus colocou no jardim o homem, ele colocou uma referência, como essa frutinha que eu estou falando. O dia que tu me desobedeceres, tu vais morrer, porque tu tens obediência a mim. E se tu quiseres viver, como disse assim, que o pecado do homem, ao fazer uma escolha por livre-arbítrio, cometeu o pecado dos homens. Só que os anjos não tiveram retratação. Deus não permitia a retratação dos homens. Mas para o homem deu, porque o homem era mortal, o anjo imortal. Então a imortalidade no homem era que Deus tinha criado o ser humano imortal. O pecado causou essa morte dele. Então algumas coisas que eu estou falando aqui no princípio desse relatório, que me ajudou bastante, então eu não posso fazer esse meu relato num vídeo só. Então eu estou fazendo em várias partes de vídeo, contando para vocês como que nós somos tentados. Jesus foi tentado, mas o demônio não sabia quem era Deus, quem era Jesus. Ele tentou Jesus, mas para que fosse destruir a morte, não seria só pelo nome comum. Tá? Não existia nenhum homem, depois de Adão, que fosse capaz de expiar o pecado, porque ele estava morto. Então, para restituir o pecado mortal, mesmo sendo batizado, os resíduos ficam, tinha que ter vindo um homem aqui e teria que ser Deus. Porque nós tínhamos sido criados por Deus. O homem pecou por sua livre e espontânea vontade. Mas Deus sabia que para corrigir esse pecado, ele teria que assumir a nossa condição humana, sofrer as consequências humanas para poder morrer e matar a morte. O que é isso? Você está dizendo? A morte de Jesus, ou morte, onde está a tua vitória? Jesus matou a morte. Quando Jesus ressuscitou, Jesus destruiu a morte e me deu a vida. Então, agora, como o homem tinha no paraíso uma escolha de ficar com Deus unido pela graça santificante, a graça original, perdeu. Então Deus, na trajetória da história, Deus veio dar uma segunda oportunidade. Agora eu tenho uma oportunidade de ressuscitar com Jesus Cristo. Se eu ignorar, dessa vez não tem perdão, não tem nada que possa refazer se eu ignorar Jesus Cristo. Jesus Cristo é a referência. Jesus Cristo foi aquele que visitou os mortos. Eu tive morto, ressuscitei. Uma vez, eu estranhei muitas coisas. Uma vez eu cheguei na porta de uma igreja que ia falar naquele evangelho domingo sobre a aparição de Jesus aos apóstolos, a Tomé. Aí eu disse assim, rapaz, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Tinha duas pessoas assim na porta da igreja, estavam conversando as coisas. Dou licença, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Por que quando Jesus ressuscitou, ficou 5 marcas no seu corpo? Aí ele disse assim, pai, quem és tu, cara? Nós viemos aqui para rezar, não é para ouvir boboseira. Eu fiz uma pergunta. Aí eu disse assim, se eu fosse um bandido, um ladrão, botasse uma arma no peito de vocês aqui e dissesse, passa o dinheiro para cá, se vocês quiserem, o carro, vocês iam se mijar e o tremer aqui por um bandido. Agora, eu não sou bandido, eu chego aqui e fiz uma pergunta na porta da igreja para vocês, numa boa. Quer dizer, vocês poderiam ter, se eu fosse um bandido, vocês dariam uma resposta para mim, como vocês deram, como eu fiz essa pergunta? Vocês não.
você pode me matar que nós não vamos dar o dinheiro. Então eu matava vocês dois. Então vocês iam morrer por não ter ouvido, por ter desobedecido uma ordem minha que era de Deus, para obedecer a voz do diabo e morrer? Por então, e essas duas pessoas nunca mais foram na igreja lá depois que eu disse isso. Olha, eu não sei se eu exagerei nessa tese minha. Mas foi, me perdoe esse meu relato aqui nessa primeira vez. Eu vou encerrar esse vídeo. Em outra oportunidade eu vou fazer outras revelações.